trabalhar, casar, criar filhos, me levou a deixar de estudar, a não estudar. Eu passei mais de 30 anos, né? Com 19, 50, 30 anos sem estudar. Aí outro dia eu estava lá em casa, outro dia eu estava lá em casa, então há 5 anos atrás eu estava lá em casa. Há 5 anos atrás eu estava lá em casa e eu falei, ó, é o seguinte, eu tinha esse livro editado, que é o meu segundo livro, eu tinha esse livro editado, que era o meu terceiro livro, eu tinha esse livro editado, que era o meu quarto livro, e eu tinha esse livro editado, que era o meu quinto livro. E eu falei, gente, eu sou burro, eu sou burro. Eu bati na cabeça assim, eu sou burro. Tenta a oportunidade que o governo está dando com o EJA, para quem é adulto, né? Escola de Jovens e Adultos, o EJA. Aí eu falei, não, eu vou voltar a estudar. Porque eu trabalho com cinema. Eu sou iluminador de cinema. Eu trabalho com esses atores globais, sabe? Essas coisas todas aí, fazendo comercial na televisão, sabe? Isso faz 30 anos. Desde quando eu cheguei em São Paulo que eu trabalho. Dos anos 80 para cá eu trabalho com cinema, fazendo iluminação. Eu sou uma espécie de operário de cinema que trabalha com luz, iluminando atores, modelos, sabe? Produtos de comerciais que passam na televisão. Aí então eu falei, não, eu tenho que voltar a estudar. Aí eu fui lá no Campo Limpo, no colégio Robert Kennedy. É uma escola estadual. É Robert Kennedy ou é? Eu não sou dessa região, mas o pessoal chama Kennedy. É o Kennedy. É o Kennedy. Deve ser Robert Kennedy. É o Kennedy. Aí eu fui lá, me matriculei para estudar no EJA. Aí no ano e meio eu consegui fazer o colegial. EJA seria o supletivo, tá? Só para vocês saberem. EJA é o seguinte, quem não estudou, como vocês estão estudando, estão tendo a oportunidade de estudar. Eu espero que vocês não sejam só alunos. De aluno o Brasil está cheio, está lotado. É ou não é? Todo mundo está matriculado da idade de vocês. Agora, e o estudante? Onde está o estudante dentro de vocês? Agora, vocês entenderam o que eu quis falar? O aluno é uma coisa, o estudante é outra. O estudante é aquele cara que cai nas pesquisas. Que, por exemplo, o professor passa um dever, passa alguma coisa, assim, para vocês pesquisarem e trazer para a escola, para poder ganhar nota, e vocês vão lá e pesquisam. Não só a copia da internet, pesquisa para você saber sobre o assunto, para você depois discutir o assunto com qualquer pessoa que estiver querendo saber sobre esse assunto. Então é diferente ser aluno e estudante. Por exemplo, eu fui aluno nessa época, mas eu sou estudante até hoje. Eu não uso só a internet para ver vídeos bacanas, vídeo de diversão, vídeo de briga. Eu não uso a internet só para isso. Eu uso a internet para pesquisar, para escrever os meus livros, para saber das notícias, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no Brasil, como que vai o governo, como que vai ser as eleições, que disputa acirrada vai ter essa eleição entre duas mulheres, não é? Então é o seguinte, aí eu voltei a estudar, fiz o EJA e fiz o Enem, que vocês vão fazer daqui uns 3 anos. Fiz o Enem. Fazendo o Enem, eu tirei nota suficiente para fazer História. Fiz o curso de História. Eu sou licenciado em História. Eu poderia ensinar para vocês História. Eu posso ensinar. Você entende? Mas aqui, como eu já me formei depois de velho, coroa, né? Então eu prefiro trabalhar assim. Investir na minha literatura, escrevendo, lendo, trabalhando, sustentando ainda meus filhos que merecem, que ainda estão em fase de o pai sustentar, porque eu já tenho 3 filhos que eles por si só se sustentam, porque eles se profissionalizaram. Eu só tenho um filho que eu cuido, que eu tenho a obrigação de cuidar, que é o Ívio, ele estuda nessa escola. O Ívio.
O Ívio estuda nessa escola, na nona B. Então é o seguinte, eu só tenho direito, eu só tenho obrigação com ele, porque os outros já estão adultos e já ganham o seu sustento. Aí então, eu prefiro investir na literatura, viajar na maionese. O que é viajar na maionese? Viajar na maionese, mas dentro de um certo limite, viu? Dentro de um certo limite. Você não pode viajar e perder o rumo da história. Sabe, as viagens, as subjetividades que nós temos na mente, não pode ultrapassar a realidade. A realidade a gente tem que mantê-la com o pé no chão, para poder depois não pisar no tomate, né? Então é o seguinte. Então, aí essas minhas buscas, por que eu conto isso? Vocês estão interpretando por que eu conto isso? Porque de repente eu estou servindo de exemplo para vocês seguirem. Porque vocês hoje não têm uma profissão. Mas no futuro todo mundo vai ter que se sustentar, se autossustentar. O adulto não vai ficar dependente dos pais e das avós a vida inteira. Vocês vão se profissionalizar quando vocês estiverem com 20, 22 anos, 23 anos, vocês têm que ter uma profissão para se autossustentar. E o que leva a isso? E o que leva vocês a encontrarem uma profissão para se autossustentarem? Conhecimento. Conhecimento. Porque o conhecimento é o seguinte, cara. Você tendo conhecimento, você pode estar limpando janela, um subemprego ou como gari. Mas se você tem conhecimento, quando você tiver a oportunidade de participar de um concurso público, participar da concorrência de um novo emprego, você com conhecimento, com sabedoria, vai deixar muita gente na rabeira. Você entende? Então por isso que as pesquisas são importantes, os estudos são importantes. Essa de diferenciar o aluno do estudante. Porque o estudante é aquele que vai para cima. Então é o seguinte, aí eu trabalhando em cinema, eu lancei esse livro, né, A Revolução dos Povos, que é um conto que narra uma fábula. A Revolução dos Povos. É uma fábula. O personagem principal chama-se Menino Falador. Menino Falador, que parece comigo, né? Então ele sonha em domar o poder dos militares. Vocês já devem ter estudado. Teve um período da nossa história que a gente foi administrado, o governo federal era administrado por militares, porque teve um golpe militar em 64. Imagina, 64 para vocês parece que faz 1 milhão de anos, né? Para vocês que nasceram em 90, 2000 e pouco. Imagina, 64 parece que tem 1 milhão de anos. Então em 64 o governo militar tomou o poder dos civis. O que é governo civil? Governo civil é o que a gente tem agora, né? Que é a Dilma. Governo civil no estado de São Paulo, em todos os estados, tudo é civil. O cara que não veste farda que está no poder, que não veste farda que está no poder, chama-se governo civil. Aí eu criei um personagem que ele tenta tomar o poder dos militares para devolver para os civis. É uma criança. Urbanoides, terceiro livro. Um caos paulistano. Urbanoides e caos paulistano. É a visão de um motorista de ônibus que sai do Valo Velho. Vocês já escutaram falar que tem um bairro chamado Valo Velho. Lá, pegando a estrada Tapicirica, você chega lá, Valo Velho. Ele sai do Valo Velho, dirigindo o busão e vendo um caos paulistano. Vendo a violência na rua, vendo as enchentes, vendo o lixo tomar conta da cidade. Na época que São Paulo tinha um prefeito chamado Tita. Vocês, se não ouviram falar, mas vão ouvir falar que existiu um prefeito em São Paulo chamado Tita, que foi eleito com a ajuda do Maluf. Aí então veio esse livro aqui, ó, Paraisópolis, Caminho de Vida e Morte, Paraisópolis. É a favela lá do Morumbi, né, do estado. Você entende? A comunidade de Paraisópolis. Eu criei um personagem dentro de Paraisópolis. Coloquei um personagem dentro de Paraisópolis, um personagem que invadiu Paraisópolis. Porque você sabe, né? O déficit habitacional
muito rápido. Déficit. Vai, déficit. É muito alto essa questão de falta de habitação em São Paulo. É tanto que vocês veem os sem terra sendo expulsos com cacetada nas costas, certo? E bomba e gás lacrimogêneo. Isso aconteceu essa semana, segunda-feira, se não me engano. Não é isso? Segunda-feira. Eu fui no centro da cidade, eu fui assinar um documento lá na Secretaria de Cultura, que fica na Avenida São João, no centro da cidade, e o Departamento de Cultura estava fechado, justamente porque a questão do sem terra ser desabitado de lá de dentro foi justamente do lado do prédio. Aí fecharam tudo e os caras começaram a quebrar as coisas. Então Paraisópolis é essa questão toda. Eu coloquei um personagem que invadiu Paraisópolis para viver a vida do bairro. Entendeu? Aí é o seguinte, aí meu quinto livro, O Sequestro do Negativo Exposto. Por que eu escrevi esse livro? Vocês ouviram falar que eu trabalho com cinema, certo? Iluminando. Aí, na época que eu filmava bastante, que não tinha o cinema digital, o cinema era feito com isso aqui, ó. Você nem sabe o que é isso, é filme, é película. Filme. Antigamente, o pai de vocês devem ter fotografia que o pai de vocês e a mãe, a avó, o irmão bateu com isso aqui, ó. Aí a máquina é essa aqui, ó. Aí ele pegava, batia a foto aqui, ó. Tuf. Aí é o seguinte. Aí a luz entrava no filme. O que foi? Tira o flash, tô com vergonha. No flash? Botou flash aí? Essa é a minha câmera? É a minha câmera? Viu? Aí a luz entra no filme. E capta a figura, isso aqui, ó. Isso aqui é uma película que tem ouro e prata. Que tem prata e tal. Então a luz entra pela lente e a imagem é fixada nessa película. Ó. Entendeu? A luz entra pela lente, certo? A imagem entra pela lente, tem que ter luz, para ter filme tem que ter luz. Para ter fotografia tem que ter luz. Aí é o seguinte. Aí a luz entra por aqui e se fixa a imagem no filme. Por isso que eu escrevi esse livro, chamado O Sequestro do Negativo Exposto. Porque o meio que eu trabalho pediu que eu escrevesse um romance, um livro, e contasse a história dessa questão de negativo. Porque na época, quando eu fazia trabalhava com pessoal estrangeiro, ou vinha carioca para São Paulo trabalhar com cinema, filmar, a gente é o seguinte, só devolvia o filme da câmera para os proprietários se eles pagassem adiantado, entendeu? Porque senão depois eles não pagavam pra gente. Aí a gente ficava com o filme, quer dizer, a gente sequestrava o filme entre aspas. Mas é um sequestro do negativo. Então eu mostrei para vocês que é isso aqui. Então hoje a câmera digital gravou, tá lá, né? Vocês já estão mandando no WhatsApp, lá no Facebook, né? Botando lá no YouTube e beleza. Tá tudo lindo, né? Tudo muito rápido. É tudo muito fast food. Quer dizer, é igual ir no McDonald's, comer um sanduíche, porque tem lá uma fila, você não tem nem oportunidade de sentar direito, e relaxar e conversar com os outros amigos, os outros companheiros, que já tem uma fila te empurrando para você ir para casa. Vai, tem muita gente querendo comer McDonald's. Então tudo é fast. Tudo é muito rápido hoje. O pensamento está a mil, certo? Está a mil. E isso é importante. Mas é legal quando o pensamento está a mil para fazer coisas bacanas. Você entende? Fazer coisas legais, assim, de certa forma, que nos dê um respaldo para a gente depois não arrumar confusão. Aí é o seguinte, aqui ó, o 6º livro. Quem está lendo aí? Bexiga. Um Cortiço dos Infernos. Sabe por que eu coloquei esse nome? Bexiga. Bexiga é um bairro de São Paulo, certo? Lá na Bela Vista. Bela Vista, Bexiga. Digamos que Bela Vista é o bairro. Bexiga é uma vila. São Paulo, o Campo Limpo não é assim? Campo Limpo é um bairro.
Que é subdividida em diversas jardins, vilas, não sei o que, né? Então por que eu escrevi esse livro? Porque em 83, 84, eu morei num cortiço. O que é morar num cortiço? Ninguém nunca entrou num cortiço aqui, entrou? Alguém da família de vocês já falou que morou num cortiço no centro da cidade? Não. É pior do que morar na favela. É pior do que morar em comunidade, nos bairros da periferia, meu irmão. Porque lá é o seguinte, aquele casarão do início do século 20, 1915, 1920, 1910, que foram construídos por italianos, famílias italianas que chegaram em São Paulo, construíram seus casarões no Bexiga. Com o tempo, essas famílias foram... Os mais velhos vão morrendo, os filhos vão estudando e vão se dando bem na vida, e vão se mudando para onde? Vão se mudando para Alphaville, para Tamboré, que são bairros chiques, bairros caros, onde mora a elite paulistana. Ou vai para os jardins. Então o Bexiga foi sendo degradado com o tempo. E os casarões viraram cortiço. E, por exemplo, uma sala como essa, dentro de um cortiço, ela vira o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vira 6 cômodos. 6 cômodos e os caras alugam. Alugam para rapazes solteiros, para moças solteiras. Quando o cômodo é maior, eles alugam para casal com um filho ou casal sem filho. Então eu vivi a vida de cortiço. Por isso que eu escrevi um romance falando de cortiço, cortiço do Bexiga. Você entende? Porque nos anos 80 eu morei num. E eu digo para vocês, prefiram então ficar na periferia do que se porventura passar por necessidade em morar no cortiço é muito ruim. Então que fique num quarto de cozinha na periferia. Tudo bem que é uma região central, as coisas lá são mais fáceis, estão mais perto da mão. De repente o posto de saúde funciona melhor do que o daqui. De repente a escola pública de lá funciona melhor do que o daqui, porque de repente os professores que se dizem geniais querem dar aula no centro da cidade. Você entendeu? Mas de certo modo, e outra, está tudo muito mais perto, o transporte é melhor. Mas o Bexiga, outro dia, há um mês atrás, eu fui fazer uma matéria para o jornal da TV Gazeta. TV Gazeta não é a Globo, mas foi a Gazeta que me chamou para fazer uma reportagem com eles. Aí eu fui. Aí eu voltei no Bexiga, eu voltei para o cortiço onde eu morei. Eu bati na porta que eu queria entrar com a câmera para filmar, para ver como que estava. E outra, para rememorar aquele tempo. Eles não deixaram eu entrar. Aí a gente filmou na rua. Tem as mesmas coisas que tem aqui, ó. Merda de cachorro na rua. Podridão. Esgoto correndo a céu aberto. Esgoto correndo a céu aberto. Mendigo pra caramba. Noia pra caramba. Desempregado. Você entende? A região central é degradada. Tá bom? Não, só para esperar o sinal que você vai te atrapalhar todo. Aí eu queria falar de outro bairro. Eu queria falar de outro bairro. Eu já falei de 2 bairros, certo? Que são livros soltos, 4 livros soltos. E depois eu queria falar de outro bairro. Ângela. Jardim Ângela, olha. Ângela, o Jardim do Vermelho. Agora vocês perguntam assim, que diabo é isso, Ângela, um Jardim do Vermelho? Por que o Ângela é um Jardim do Vermelho? Vamos interpretar e vamos analisar por que Ângela é um Jardim do Vermelho? E por que a periferia inteira anda do vermelho? Porque o Ângela é o seguinte, o Ângela em 1996 foi considerado pela ONU o bairro mais violento do mundo. Mais violento. Hoje não está tão violento assim. O Capão Redondo, Parque Santo Antônio e Ângela foi considerado pela ONU o Triângulo da Morte. Aí eu falei, gente, isso dá um livro. Pode se mexer, gente, pode se mexer, tranquilo. Por isso que eu pedi para tirar a cadeira, para vocês ficarem à vontade. Ou na próxima, ou vocês gostariam de estar nas cadeiras, porque dói aqui, dói as costas. Se gosta assim, ó, faz que nem ela aí, ó.
nem nada. Só para escutar um escritor, entendeu? Relaxa aí. Como se você estivesse no sofá. Ó, tudo bem, beleza? Relaxou aí? Aí, retomando, o Ângela foi isso, então, esse bairro violento. Aí eu falei, não, eu tenho que romancear o Ângela. Aí eu criei um personagem, uma mulher, uma líder comunitária. E ficcionei essa líder comunitária e romanciei essa líder comunitária, contando a história do Ângela, o que ela sofreu, barbaridade, para poder trazer o Ângela para uma noção humanitária, para uma questão humanitária mais civilizatória. O Ângela não era civilizado. Você entendeu? Hoje, o Ângela está muito melhor. Toda essa região da Zona Sul está bem melhor. Por quê? Porque as pessoas, os agentes civis, sabe? Líderes comunitários, igrejas, agentes públicos se juntaram para poder trazer, por exemplo, trazer melhor educação, trazer professores mais preparados para lidar com vocês, melhorar o nível das escolas, colocar posto de saúde nos lugares necessitados. Porque imagina uma região tão populosa como essa da Zona Sul de São Paulo, não tem um posto de saúde adequado para atender as pessoas. Trouxeram um hospital, tem um hospital enorme chamado em Boimirim. Fora a efervescência cultural que está envolvendo essas pessoas. Que vocês saibam o seguinte, eu frequento diversos saraus da cidade de São Paulo. E a Zona Sul é o seguinte, é a região que tem mais efervescência cultural. Tem mais movimentos culturais ligados a todo tipo de cultura. Ao rap, até ao funk. O funk é meio... As pessoas têm preconceito ainda contra o funk. Mas daqui a pouco o funk vai ser aceito, igual o rap é aceito. Você entende? Tem a poesia que está tomando conta de todos os lugares. Chegou no Campo Limpo, o Sesc Campo Limpo. Não sei se vocês já foram lá. Vem grandes cantores cantarem no Sesc Campo Limpo. Que seria legal vocês irem em todos esses eventos para poder você sair do seu lugarzinho, cara. Sair da sua rua. Sair um pouco da sua rua para se divertir em outros lugares. E o Sesc é um bom lugar para isso. Porque tem cantores famosos que vão lá e cantam. Tem artistas como eu, meramente desconhecido, que vai lá e dá palestra. Você entende? Tem todo tipo de evento para vocês deixarem as suas casas, deixarem de brigar com o controle remoto com suas avós, seus pais, seus irmãos, para ver algum programa e ir para lá, certo? E se soltar e expandir a mente. Porque cultura é o seguinte, cultura é isso. Cultura faz com que a pessoa abra a mente, viaje mesmo. Então por isso que é importante. Eu queria dizer o seguinte, vocês se preparem. De certo modo, daqui 4, 5 anos, vocês vão estar fazendo a faculdade. Fala assim, se Deus quiser. Mete na cabeça assim, eu posso, eu vou fazer. Eu posso, eu vou fazer. É isso aí. Nós temos que tomar o lugar dessa gente burguesa que só tem lugar para eles. A gente tem que chegar junto. Nós da periferia temos que chegar junto. Ocupar esses espaços que só eles ocuparam. E vocês fazendo esse curso superior, imagina a quantidade de oportunidade que tem para vocês estudarem depois, daqui a 4 anos, fazendo um curso superior. Desde informática, engenharia, ser professor em alguma matéria. Então tem que sonhar com os pés no chão. Isso é importante. E então, aí eu queria falar da ciência. Como é importante você